A Pedra Arkin parece ser um tesouro muito importante para Thorin em O Hobbit. Did you find the Arkenstone? The dragon's coming! The Arkenstone! Did you find it? Nos filmes ela é mostrada como algo valioso e bonito, mas será que ela é realmente tudo isso? Em O Hobbit, tanto no livro quanto nos filmes, a Pedra Arkin ganha bastante destaque. Nos filmes parece que a missão para recuperar Erebor é mais sobre encontrar a pedra do que realmente retomar a Montanha Solitária. Também sugerem que com ela Thorin teria autoridade para unir todos os clãs anões e liderar o ataque para recuperar Erebor. Mas apesar dessa importância, no livro a pedra só é mencionada na metade da história. Além disso, ela não aparece em O Silmarillion, nem no texto original e principal de O Senhor dos Anéis, apenas nos apêndices. Então, afinal, o que é essa pedra? Os anões da linhagem de Durin já tinham uma colônia na Montanha Solitária desde a Segunda Era, mas foi só na Terceira Era quando Thror, o avô de Thorin, chegou fugindo do Balrog de Moria, que Erebor se tornou um grande reino. Os anões cavaram fundo e encontraram muito ouro e pedras preciosas, mas a maior descoberta foi uma joia incrível, única no mundo, a Pedra Arkin. A pedra era grande, cheia de facetas brilhantes e emitia uma luz própria. Dependendo de como a luz batia nela, refletia cores diferentes, parecendo um arco-íris. Os anões a chamaram de o coração da montanha, e todos que a viam ficavam fascinados. A Pedra Arkin acabou se tornando uma herança dos reis anões da linhagem de Durin. Quando os anões deixaram Erebor e foram para as Montanhas Cinzentas, a pedra foi levada junto e ficou lá por algumas gerações. Mais tarde, quando os anões tiveram que fugir das Montanhas Cinzentas por causa dos dragões, eles voltaram para Erebor e levaram a Pedra Arkin de volta também. Nos filmes, essa parte da história foi cortada, e a pedra aparece como se tivesse ficado em Erebor o tempo todo. Mas o que os livros e os filmes concordam é que, quando Smaug tomou a montanha, a Pedra Arkin se perdeu no meio do tesouro do dragão. Anos depois, durante o evento de O Hobbit, Bilbo entra na caverna do dragão e, no meio da imensa pilha de ouro e joias, encontra a Pedra Arkin. Ele reconhece a joia por causa da descrição de Thorin e percebe que não poderia haver outra igual àquela no mundo. Ela brilha com uma luz própria e reflete várias cores, chamando a atenção de Bilbo. E é assim que a Pedra Arkin, um simples tesouro para alguns, se torna um símbolo de poder e obsessão para Thorin. No fim das contas, ela representa mais do que só riqueza. É um símbolo de realeza anã e do destino de Thorin como herdeiro de Erebor. Quando Bilbo olha para ela, ele fica sem fôlego. Os anões a cortaram e lapidaram há muito tempo, tornando ela ainda mais impressionante. Bilbo pega a pedra, mas não por um motivo nobre. A verdade é que naquele momento ele queria ficar com ela como parte do tesouro. Pois é, disso você não sabia, né? Mesmo sabendo que o Thorin queria a Pedra Arkin e que era uma herança de família sem preço para ele, Bilbo decide escondê-la. Thorin deixa bem claro que quem a encontrar e não entregá-la sofrerá as consequências. Só quando a tensão entre os elfos, os humanos e os anões está prestes a explodir que Bilbo pensa em usar a pedra para tentar evitar uma guerra. Ele sabe que Thorin daria praticamente qualquer coisa para tê-la de volta.
Tolkien não nos diz diretamente se a atitude de Bilbo foi certa ou errada, mas fica claro que no começo ele agiu por ganância. Depois ele quis evitar a batalha. No fim, a estratégia não adiantou, porque os anões já estavam prontos para lutar contra os elfos e os humanos quando uma ameaça ainda maior apareceu, um exército de goblins e wargs. Mesmo assim, a Pedra Arquim continuava sendo muito importante. Primeiro porque era extremamente valiosa. Thorin dizia que ela valia mais do que qualquer rio de ouro, e ninguém duvidava disso. Segundo porque ela era um símbolo de poder para os anões do povo de Durin. Não era uma relíquia tão antiga quanto a espada quebrada de Elendil, mas tinha um peso parecido. Era a joia do rei dos anões de Barba Longa. Para os anões, qualquer coisa que eles extraíssem da terra e trabalhassem com as próprias mãos era deles por direito, independente de leis ou acordos. Eu concordo com eles. E se alguém tomava algo assim deles, então a coisa ficava ainda mais séria. Mas a relação de Thorin com a Pedra Arquim não era só por causa da herança ou do valor. Ele ficou obcecado por ela, não porque precisava da pedra para provar que era rei. Isso já estava claro. O problema é que ele foi afetado pela chamada doença do dragão. Esse termo é usado para descrever quem fica obcecado por ouro e tesouros, principalmente os que já foram acumulados por um dragão. Tolkien não usa esse termo diretamente em O Hobbit, mas deixa claro o efeito que a riqueza de Smaug teve sobre Thorin. Bard, o arqueiro, até menciona que Thorin não percebeu o peso que um tesouro pode ter sobre quem o possui há muito tempo. Nos últimos dias que Thorin passou dentro da montanha, ele já não pensava só na Pedra Arquim. Seu olhar cobiçava muitas outras riquezas espalhadas pelo salão. Ele estava sendo consumido pelo desejo de possuir tudo aquilo. Tolkien não explica isso como um feitiço ou algo sobrenatural, mas fica claro que a obsessão por ouro e poder pode cegar até os mais nobres. E foi isso que aconteceu com Thorin. A Pedra Arquim e seu significado na história de Thorin, escudo de carvalho, são assuntos que sempre geram discussões entre os fãs de O Hobbit. Alguns até especulam que ela poderia ser uma das lendárias Silmarils, mas será que essa teoria faz sentido? As Silmarils são joias sagradas, criadas por Fëanor e abençoadas pelos Valar, contendo a luz das duas árvores de Valinor. Seu brilho era tão intenso que nenhuma criatura mortal poderia tocá-las sem ser queimada. Tolkien nunca sugere que a Pedra Arquim seja uma Silmaril, e nenhum personagem dentro da história faz essa conexão. Além disso, em uma carta de 1966, Tolkien afirma claramente que apenas uma Silmaril ainda é visível. Aqui está no céu com Eärendil, enquanto as outras duas permanecem perdidas no mar e nas profundezas da terra até o fim do mundo. Ou seja, por mais interessante que essa ideia seja, ela simplesmente não se sustenta. Mas isso não significa que a Pedra Arquim não tenha um significado profundo dentro da história. Ela não era apenas uma joia incrivelmente bela e valiosa. Era um símbolo da realeza dos anões de Durin. Assim como a espada Narsil representava a linhagem dos reis de Gondor, a Pedra Arquim legitimava Thorin como herdeiro do trono de Erebor. Quando Bilbo a encontrou dentro da montanha, ele ficou hipnotizado por seu brilho e decidiu guardá-la para si, sem se dar conta do impacto que isso teria. Primeiro, o Bilbo esconde a pedra por puro desejo de posse, mas depois ele decide entregá-la a Bard
para usá-la como moeda de negociação. Só que a doença do dragão já tinha consumido Thorin, tornando ele irracional e paranoico. Ele se recusa a ceder qualquer parte do tesouro e chega ao ponto de considerar o Bilbo um traidor. Mas o destino da Pedra Arquim é de certa forma poético. Depois da Batalha dos 5 Exércitos, Thorin, já à beira da morte, finalmente recobra sua lucidez e se reconcilia com Bilbo. Bard, que ficou com a joia, decide enterrar ela junto ao corpo de Thorin nas profundezas da Montanha Solitária. Assim, a Pedra Arquim retorna ao seu lugar de origem e os conflitos que ela causou chegam ao fim. No final das contas, diferente de artefatos como a Silmarils ou um anel, a Pedra Arquim não se tornou um objeto de desejo eterno, capaz de gerar guerras por gerações. Os anões decidiram deixar ela descansar com Thorin, um gesto de respeito e renúncia. No mundo de Tolkien, onde tantos tesouros amaldiçoados levam povos inteiros à ruína, essa escolha dos anões é uma demonstração da sua nobreza e honra. A joia do rei. Que direito tem de dá-la? É o meu 1/14 do tesouro. Azog, o Profano, é um dos vilões mais sombrios e amedrontadores das obras de Tolkien. Sua história surge nos dias antigos da Terra-média, quando os anãos e os orcs estavam em conflitos constantes. Azog era um poderoso orc que liderava as hordas das Montanhas Sombrias. Ele era uma figura temida e extremamente respeitada por todos seus seguidores orcs. Ele era conhecido por sua crueldade implacável e sua influência sombria sobre os reinos do mal. No entanto, por mais temido que ele fosse, a verdadeira história de sua vida e de sua morte é bem diferente do que muitos pensam. O orc pálido que nós conhecemos dos filmes de O Hobbit nunca existiu. Há poucas informações sobre as origens desse líder orc. Podemos fazer algumas suposições, mas é importante lembrar que são apenas suposições. Azog pode ter sido recrutado por Sauron para ir até Moria por volta do ano 2480 da Terceira Era, conforme mencionado no apêndice B de O Senhor dos Anéis. Nessa época, muitos orcs, a mando de Sauron, estavam construindo fortalezas na Montanha Nublada para bloquear as passagens e os acessos para outros reinos. Sauron encheu Moria com suas criaturas e Azog, mostrando suas habilidades como guerreiro, se tornou o chefe dos orcs de Moria. Mas é difícil dizer se ele já era líder quando ele chegou lá em Moria. Além disso, nós não sabemos a sua idade exata. Por um longo período, graças à sua posição de poder, Azog se tornou o orc mais importante das Terras do Norte. Nós também sabemos que ele teve um filho que eventualmente o sucederia, mas as datas exatas desses eventos nunca foram registradas. Agora, avançando um pouco no tempo, chegamos ao ano 2790 da Terceira Era, quando Azog cometeu seu ato mais infame, um assassinato que o marcaria para sempre. Durante esse ano, os anãos de Ereborn tinham sido obrigados a abandonar seus lares por um período de 20 longos anos. E durante esse tempo, o rei Tror
nutria um forte desejo de recuperar o seu reino perdido sob a Montanha Solitária. E determinado a reconquistar Khazad-dûm, ele e seu companheiro Nar começaram uma jornada corajosa em direção a Moria. E sim, ele não partiu com um exército, ele foi até lá sozinho, apenas com um outro companheiro anão. Vale lembrar também que antes de partir nessa missão, Tror deixou um mapa e a chave da Montanha Solitária para o seu filho Thrain, e deixou também o seu anel de poder para ele. Isso já sugere que ele nunca esperava retornar dessa missão. Bom, ao chegarem em Moria, os dois anãos encontraram uma surpresa totalmente inesperada. Os dois tinham imaginado que teriam muita dificuldade para conseguir entrar em Moria e pensavam que até mesmo teriam que lutar. Eles estavam preparados para tudo. Mas quando eles chegaram lá, o portão da entrada de Moria estava simplesmente aberto. Nar implorou para que o rei Tror tomasse cuidado e não entrasse lá, mas ele estava cego pelo orgulho de ter o seu lar novamente e entrou sem nem olhar para trás. E infelizmente, Tror não voltou. Desesperado e angustiado, Nar ficou escondido por dias, esperando pelo retorno do seu rei. Foi então que, em um fatídico dia, ele escutou um grito horrível ecoando de dentro de Moria, seguido pelo som de um corpo sendo brutalmente lançado para fora. E infelizmente, era Tror. Para não deixar esse vídeo pesado demais, digamos que o corpo do rei Tror tinha caído de um lado e a cabeça de outro. Nar correu até o seu rei, que jazia no chão, mas ao se aproximar dele, só pôde ouvir uma gargalhada sinistra ecoando de dentro de Moria. E das sombras, uma voz sombria ecoou, dizendo que qualquer anão intruso que se atrevesse a entrar ali novamente teria o mesmo fim. A cabeça do seu rei estava marcada com uma palavra escrita em runas anãs, para que Nar conseguisse ler. Estava escrito Azog, o nome que a partir daquele momento marcaria para sempre os corações dos anãos. Nar tentou guardá-la, mas Azog surgiu de dentro de Moria e ordenou que ele a soltasse. Azog jogou um saco de moedas para Nar e mandou ele fugir dali. A mensagem de Azog era clara: Moria agora lhe pertencia. Eu nem preciso dizer que os anãos ficaram furiosos ao descobrirem tudo, e reuniram um exército gigantesco e partiram em direção a Moria. Não apenas os anãos de Durin se reuniram, mas também todas as 7 casas dos anões se juntaram para a batalha. Todos marcharam juntos em um só objetivo: vingar a morte do rei Tror, enfrentar Azog e retomar Khazad-dûm das garras dos orcs. Durante anos de guerra subterrânea, os anãos avançaram, destruindo fortaleza após fortaleza orc. Eles começaram em Gundabad, no norte, e foram até Moria, no sul. E depois de quase 10 anos caçando o Azog, finalmente, em 2799, os anãos alcançaram o portão leste de Moria, onde a batalha mais culminante começou. E foi exatamente ali onde, anos antes, o corpo do rei Tror tinha sido encontrado. As hordas do inferno estão sobre nós! Para a batalha! Para a batalha, filhos de Durin! Thorin, filho de Thrain e neto de Tror, liderou as legiões anãs nessa batalha épica. E sim, esse é o mesmo Thorin da história de O Hobbit. A batalha estava chegando ao fim quando os anãos exigiram que Azog aparecesse de uma vez. Eles gritavam o nome de Azog e ordenavam que ele viesse para lutar contra eles. Então, finalmente, Azog emergiu dos portões,
pronto para enfrentar seus inimigos. Mas os anãos logo perceberam que Azog não tinha vindo sozinho. Centenas de orcs surgiram atrás dele, prontos para a batalha. Durante o conflito, Azog, com sua brutalidade característica, matou Nain, primo de Thrain, cortando a sua cabeça fora. Mas foi nesse momento que Azog percebeu que seu exército estava sendo totalmente derrotado. Diante do desespero da situação, ele viu que seu poder estava diminuindo e seus seguidores estavam fugindo. E tentando salvar a si mesmo, Azog tentou escapar para dentro dos portões de Moria. O anão Dain, filho de Nain, saiu correndo atrás dele, determinado a vingar a morte do seu pai. Em um confronto feroz, Dain enfrentou Azog e o matou. E em um gesto de vingança, Dain fez com Azog exatamente o que ele tinha feito com seus parentes: cortou sua cabeça. E para completar o ato de justiça, os anões colocaram a sua cabeça em uma estaca e enfiaram aquele saco de moedas que Azog tinha jogado para Nar anos antes na boca do orc derrotado. Assim, a vingança foi completa e os anões celebraram a queda do tirano que os havia ameaçado por tanto tempo. Também dizem que esse anão Dain, quando entrou em Moria, conseguiu ver de relance nas sombras a visão do Balrog que já morava lá. Ele advertiu seus companheiros e disse que apesar da vitória, eles não entrariam mais em Khazad-dûm, porque além das sombras do portão, um mal muito maior os esperava lá dentro. Após a queda de Azog, seu destemido filho Bolg assumiu o comando, liderando sozinho os orcs até a Batalha dos 5 Exércitos em 2941. Essa parte da história nós já conhecemos por causa dos filmes de O Hobbit. Bom, a história de Azog nos livros é bem diferente da história contada nos filmes. Cada uma tem suas próprias características e finais distintos. E sinceramente, apesar de gostar e apreciar muitos filmes, eu particularmente prefiro 1000 vezes a história dos livros, onde Azog é derrotado por Dain e tem um saco de moedas enfiado na boca como forma de vingança. Essa versão mais detalhada adiciona mais profundidade à história, mostrando a força dos anões em proteger seu povo e seu lar. Você acredita que ter Azog sobrevivendo para desafiar Thorin nos filmes foi uma boa decisão? Ou deviam ter seguido com a história original? Como você acha que isso teria afetado a narrativa? No último século da Terceira Era na Terra-média, além da ameaça cada vez maior de Sauron, também existia por ali outras criaturas com poderes formidáveis, incluindo a Laracna, a gigantesca aranha que vivia nas cavernas de Cirith Ungol. Com suas teias traiçoeiras e um apetite insaciável, Laracna era uma presença sinistra na região. Ela tinha seu próprio território e o seu próprio modo de agir, bem diferente dos planos de Sauron. Isso tudo faz a gente pensar: será que Sauron e a Laracna poderiam ter se unido e formado uma aliança? Ou essa ideia nunca passou na cabeça de nenhum deles? Após a queda das árvores, o espírito maligno Ungoliant, que assumiu a forma de uma aranha gigante, veio para a Terra-média se juntar a Melkor, e juntos os dois formaram uma espécie de aliança. Mas em um certo momento dessa jornada, Ungoliant percebeu que Melkor pretendia se livrar dela, e então
ela o atacou. E com a chegada dos Balrogs, ela fugiu para o sul de Beleriand. E lá ela viveu por séculos, se multiplicando e deixando para trás centenas de descendentes antes de partir para um lugar desconhecido. A mais poderosa dessas descendentes, que iria viver por muitas eras, foi a sua última filha, Laracna. A Laracna morou por muito tempo nos sopés da montanha de Ered Gorgoroth. E do mesmo jeito que a sua mãe, ela também se reproduzia e se alimentava dos seus próprios filhotes. E depois que Ungoliant foi embora, a Laracna se tornou a mais poderosa de todas as aranhas. Com o fim da Guerra da Ira, Beleriand, que era a casa da Laracna, foi destruída e então ela teve que se mudar de lá. Muito antes de Sauron se estabelecer e da construção de Barad-dûr, a Laracna já tinha se instalado na Terra de Mordor. Lá, ela escolheu como lar a passagem de Cirith Ungol, muito antes de Minas Morgul ser construída. Consciente ou não, a Laracna criou seu covil em um lugar extremamente estratégico. E um local tão importante como esse significava que muitas criaturas, sejam homens, elfos ou orques, habitavam essa área ao longo dos tempos, e a Laracna não tinha restrições quanto à sua alimentação. Ela se alimentava de qualquer ser vivo, incluindo canibalismo na sua dieta. Bom, a Laracna viveu ali por um bom tempo, escondida e bem perto das suas presas. Então, quando Sauron chegou pela primeira vez em Mordor durante a Segunda Era e retornou para lá na Terceira Era, ele certamente estava ciente da presença da Laracna. Mas será que ele sabia que a Laracna era uma das filhas de Ungoliant? É meio impossível dizer se ele sabia ou não disso, mas Sauron já estava na Terra-média quando Melkor foi atacado por Ungoliant. Então, ele conhecia a existência dela e a sua natureza. Então é meio que óbvio que ele deve ter sim percebido que uma aranha tão poderosa como a Laracna era descendente de Ungoliant. Tá, então por que ele permitiu que a filha de um dos poucos seres que conseguiram prejudicar o seu mestre continuasse morando tão perto dele? A Laracna, como eu já disse, era filha de Ungoliant, mas muitas das características superiores da mãe não foram totalmente herdadas por ela. E mesmo que nós não podemos classificar a Ungoliant como um Valar ou um Maiar, por exemplo, nós sabemos que ela era um espírito poderoso que desceu ao mundo a partir do vazio, como os Ainur. Só que ao contrário dos outros Ainur que existiam, a Ungoliant podia se reproduzir, mas essas características não foram totalmente passadas para os seus filhos. Então, consequentemente, a Laracna não possuía a mesma magnitude de poder que a mãe dela tinha. Ela não conseguia falar como a mãe e não possuía as capacidades que tanto assombravam o Melkor. Mas ser filha da Ungoliant não era ser completamente desprovida de benefícios. Porque, por exemplo, a Laracna nasceu na Primeira Era e estava sobrevivendo até o final da Terceira Era, o que quer dizer que ela não iria morrer de causas naturais. Nós podemos dizer que ela só podia ser morta se ela morresse de fome, do mesmo jeito que a mãe dela morreu.
Então, a presença da Laracna não era algo que preocupasse Sauron, porque ele sabia que ela não era igual a Ungoliant, que perturbava tanto seu mestre. Então, respondendo à pergunta, não, a Laracna não representava uma ameaça direta para Sauron. Só que tem mais uma coisa, Sauron não era bobo. Por conta das características geográficas, Mordor era quase inacessível pelo oeste, pelo norte e pelo sul. A maior das duas passagens ocidentais, o Portão Negro, era rigorosamente guardada, e a menor, o Vale Morgul, era protegido pelo próprio Rei Bruxo. E a única rota que sobrava era a passagem de Cirith Ungol, mas essa rota era estreita demais para exércitos passarem, só que espiões conseguiam entrar lá, e é aí que a Laracna entra. A Laracna, por si só, era suficiente para proteger aquele lugar. Sauron sabia que a Laracna fazia aquela passagem ser impenetrável, então ele optou por não interferir e deixar ela morar ali. A presença da Laracna lá beneficiava e muito Sauron. Ele até enviava prisioneiros para ela para mantê-la satisfeita, digamos assim. Além disso, Sauron deixava que ela se alimentasse dos orcs naquela área, porque ele achava que alguns poucos orcs perdidos eram um preço pequeno a pagar por um serviço tão inestimável quanto o que ela fazia. Que cheiro é esse? Fedor de orcs. Os orcs vêm aqui às vezes. Sauron se referia a Laracna como a sua guardiã, uma criatura que impedia a entrada de intrusos indesejados. Resumindo, ele permitiu que a Laracna permanecesse morando lá, então ele não precisava criar uma aliança com ela diretamente, até porque os dois já tinham uma espécie de aliança indiretamente. E os orcs que habitavam aquela área naturalmente a temiam e evitavam o seu covil conforme as ordens de Sauron. O que é isso? Parece que a velha Laracna andou se divertindo. Só que é bem improvável que a Laracna considerasse Sauron como seu mestre. Ela provavelmente não se importava com ele ou com os seus propósitos, porque ela era o governante do seu próprio domínio. E mesmo que a Laracna não fosse tão grande quanto a Ungoliant, ela era colossal em comparação com as outras aranhas. Conforme a Terceira Era passava e o poder de Sauron aumentava, os habitantes da região fugiam, e com a diminuição de homens e elfos, a Laracna começava a passar fome. E mesmo que ela não gostasse do gosto da carne dos orcs, ela comia eles quando ela não tinha outra escolha. E quando Gollum foi libertado por Sauron de Barad-dûr e atravessou Cirith Ungol, a Laracna estava desesperada de fome. Só que ela não se alimentou do magro e desprovido de carne Gollum. Gollum tinha uma certa devoção pela Laracna, mas ela não tinha interesse em anéis, joias ou quaisquer objetos. No final das contas, ela ansiava por carne viva. Então, ela deixou Gollum partir em troca da sua promessa de levar para ela uma refeição decente. E mais tarde, como nós já sabemos, Gollum cumpriu a sua promessa. Ele retornou a Mordor, ao covil da Laracna, com o portador do anel Frodo e o seu companheiro Sam. E aí nós pega o anel quando eles morrem. E assim que Frodo e Sam entraram no seu covil, Gollum os abandonou.
O covil da Laracna, do mesmo jeito que o da mãe, era escuro como um breu. E infelizmente lá dentro, Gollum acabou atacando Sam, o que deixou o Frodo sozinho. E quando Sam finalmente alcançou o Frodo, a Laracna já tinha atacado ele, e o Frodo jazia no chão, aparentemente sem vida. Então, uma luta feroz ocorreu entre o Sam e a Laracna. Sam conseguiu cortar uma das pernas da aranha com a espada ferroada e mergulhou a lâmina em um dos seus aglomerados de olhos, cegando ela naquele olho. O dano que Sam infligiu deixou a Laracna furiosa. Ela tentou esmagar ele com seu enorme corpo, mas enquanto ela se erguia, a ferroada penetrou profundamente em sua barriga. A Laracna nunca tinha sentido tanta dor. Mas ela não fugiu. Ela se preparou para atacar de novo. Então, Sam ergueu o frasco de Galadriel. O frasco começou a brilhar intensamente, e a luz era tão poderosa que fez a Laracna esquecer temporariamente a dor do ferimento na sua barriga. As lanças de luz perfuraram seu olho ferido e queimaram o seu cérebro com uma dor absurda. E gritando, ela recuou e fugiu para a escuridão. Não se sabe ao certo se a Laracna sobreviveu a esse encontro. Se ela sobreviveu, seu destino permanece desconhecido. Ela foi a última grande aranha da Terra-média, e depois que ela desapareceu, seus descendentes mais fracos continuaram a existir. A única certeza é que o seu nome nunca mais foi mencionado nos anos que se seguiram. Vocês acham que Sauron fez certo em não se intrometer na vida de Laracna e deixar ela morando em Mordor para proteger o lugar? Ou vocês acham que se Sauron tivesse se aliado a ela, isso poderia ter evitado a morte de uma das aranhas mais poderosas que já existiu? Me conte aqui nos comentários. Mosquinha teimosa, por que você chora? Éowyn, uma personagem marcante da saga O Senhor dos Anéis, é uma figura complexa e inspiradora para todos aqueles que se encantam com a sua coragem e admiração. E também a sua incrível habilidade de cozinhar a melhor sopa da Terra-média, claro. Meu tio me contou algo muito estranho. Nascida em Rohan, uma terra de cavaleiros e cultura guerreira, Éowyn enfrentou desafios e dilemas que a moldaram como uma das heroínas mais memoráveis da literatura de Tolkien. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ela, mostrando toda a sua trajetória de vida, desde o seu nascimento, sua batalha épica contra o líder dos Nazgûl, seu casamento com Faramir e, posteriormente, a sua morte nas terras de Gondor. Éowyn nasceu no ano 2995 da Terceira Era, em Rohan, uma das grandes regiões da Terra-média, situada a leste das Montanhas Brancas. Ela veio ao mundo como a sobrinha do rei Théoden, líder dos Rohirrim, em um período turbulento marcado por crescentes ameaças contra o seu povo. O destino trágico dos pais de Éowyn é marcado por eventos dolorosos. Seu pai pereceu em batalha enquanto defendia os interesses de Rohan contra as investidas dos inimigos da nação. Ele enfrentou bravamente os perigos do campo de batalha,
mas encontrou seu fim nas mãos dos adversários, deixando para trás a sua filha e o seu legado de coragem. Já sua mãe sucumbiu a uma enfermidade que a acometeu em tempos turbulentos. Sua morte precoce deixou um vazio na vida de Elwyn, privando ela do amor e do apoio materno em uma época crucial da sua formação. Faz tempo que não vejo minha sobrinha sorrir. A perda dos pais de Elwyn não apenas a deixou órfã, mas também moldou a sua visão de mundo e influenciou as suas escolhas ao longo da sua jornada. Elwyn tinha uma relação próxima e afetuosa com seu irmão Elmer, que eventualmente se tornou o rei de Rohan. Eles compartilhavam um vínculo forte e leal enraizado na família. Desde jovens, eles enfrentaram juntos os desafios e as responsabilidades que vinham com a sua posição de nobreza em Rohan. Elmer era protetor com a sua irmã, preocupando-se com o seu bem-estar e segurança, especialmente após a morte dos pais deles. A relação dos dois irmãos era uma fonte de conforto e força para ambos, mesmo diante das adversidades que enfrentaram ao longo da saga de O Senhor dos Anéis. Elwyn é descrita como uma mulher de beleza marcante, com longos cabelos dourados que brilham como o sol. Seus olhos são claros e penetrantes, refletindo sua coragem e determinação. Ela possui uma postura altiva e graciosa, típica dos nobres de Rohan, e sua presença é imponente e impressionante. Sua figura esbelta e ágil denota sua habilidade como cavaleira e guerreira, enquanto a sua expressão muitas vezes reflete uma mistura de determinação e melancolia, resultado das experiências difíceis que enfrentou ao longo de sua vida. Essas características físicas contribuem para a aura de nobreza e poder que Elwyn emana, tornando ela uma figura memorável na Terra-média. Desde jovem, Elwyn foi ensinada a valorizar a coragem e a honra, mas também enfrentou restrições por causa de seu gênero. Em um mundo dominado pelos homens, seu destino parecia limitado ao papel de donzela e protetora do lar. No entanto, sua alma ansiava por mais do que as expectativas sociais lhes ofereciam. Sob a tutela do seu tio, o rei Théoden, Elwyn demonstrou sua habilidade excepcional na arte da guerra. Sabe manejar uma espada. Ela dominava a espada e o cavalo com a mesma destreza que qualquer homem de Rohan, mas seu desejo de provar seu valor ia além dessas habilidades. Ela ansiava por participar das grandes batalhas que moldavam o destino da sua terra natal. Mas, infelizmente, as restrições sociais e as expectativas do seu papel como mulher a impediam de realizar seu desejo mais profundo. Depressa! Eu posso lutar! Não! Ela se via presa em um mundo onde as mulheres eram valorizadas principalmente por sua beleza e habilidades domésticas, enquanto os homens partiam para a guerra e para a glória. Elwyn encontrou uma fuga temporária dessa realidade opressora quando conheceu Aragorn, o herdeiro de Isildur. Ela se sentiu atraída por sua coragem e nobreza,
vendo nele uma oportunidade de escapar das limitações de sua vida em Rohan. No entanto, seu amor não correspondido apenas aumentou sua sensação de desamparo e isolamento. Deixe-me ficar ao seu lado. Não cabe a mim decidir. Foi durante a Guerra do Anel que Elwyn teve a oportunidade de provar seu valor e mostrar a sua verdadeira coragem. Disfarçada como um cavaleiro, ela se juntou à batalha pelo destino de seu povo. Sua bravura e habilidade foram postas à prova quando ela enfrentou o Senhor dos Nazgûl, o terrível Rei Bruxo de Angmar. Não sou um homem. Nesse confronto épico, Elwyn emergiu como uma verdadeira heroína. Com a sua espada destemida, ela desafiou o poder do inimigo e, com a ajuda inesperada de Merry, o Hobbit, ela finalmente triunfou sobre o Senhor dos Nazgûl. Esse momento icônico não apenas salvou a vida do rei Théoden, mas também selou o destino de Elwyn como uma guerreira lendária. No entanto, a vitória na batalha não significou o fim dos desafios para Elwyn. Apesar da sua coragem e bravura, ela ainda teve que enfrentar as consequências emocionais de suas experiências. A rejeição de Aragorn e a perda do seu tio amado a deixaram com cicatrizes invisíveis que levaram tempo para curar. Foi somente com o tempo e com a ajuda de amigos como Faramir que Elwyn encontrou paz e redenção. Elwyn e Faramir se apaixonaram durante a guerra. Ele admirava a coragem dela e ela encontrava conforto nos cuidados dele. Juntos, superaram os momentos difíceis e encontraram felicidade um no outro. Elwyn e Faramir se casaram no ano de 3019 da Terceira Era, após o término da Guerra do Anel. O casal se estabeleceu em uma região pacata de Gondor, onde viveram em paz por muitos anos. Durante seu casamento, Elwyn e Faramir tiveram um filho. E embora não haja registros de netos nos escritos de Tolkien, é possível imaginar que a linhagem nobre dos dois tenha se estendido ao longo das gerações. Elwyn passou seus anos finais em Gondor, onde continuou a ser uma figura respeitada e querida por seu povo, além de seus poderes como curandeira. Ela morreu em paz após uma vida de coragem e dedicação ao bem-estar do seu reino. Sua morte foi um momento de luto para todos aqueles que a conheciam, mas também foi celebrada como o fim de uma vida vivida com bravura e honra. Quanto ao contato com Merry e os outros hobbits após a guerra, é possível que tenham se encontrado em ocasiões posteriores, uma vez que eles compartilharam experiências profundas demais durante a jornada para destruir o Anel. No entanto, não há relatos específicos sobre os encontros entre Elwyn e os hobbits após o final da guerra. É provável que, mesmo que não tenham se reunido pessoalmente, eles tenham mantido contato indireto e lembranças afetuosas um dos outros ao longo dos anos. No final, Elwyn emergiu como uma figura transformadora em O Senhor dos Anéis. A sua história inspirou não apenas seus companheiros de aventura, mas também os leitores e espectadores que testemunharam sua jornada de autodescoberta e coragem. Ela provou que não importa as restrições impostas pela sociedade ou pelas circunstâncias, o verdadeiro poder
reside na determinação de seguir o seu próprio caminho e encontrar a sua própria voz. Guerra é coisa para homens, Elwyn. E assim, Elwyn permanece como um símbolo duradouro de coragem, esperança e perseverança. Gimli? Não posso. E aí, gostou do vídeo? Me conte nos comentários. Por favor, ajude meu canal a crescer e se inscreva para mais conteúdo como esse. Até mais!